pessoal, eu tô muito feliz. Hoje é o dia do qual estamos estreando um novo projeto. Esse projeto se chama Resenha Cast. Esse projeto ele foi feito por empreendedores para empreendedores. É com muito carinho que a gente começa essa nova iniciativa. A nossa intenção é trazer gente muito foda do mercado para bater um papo que gere valor para nossa audiência. A gente respeita muito o tempo de vocês. Nós estamos aqui para somar na vida de vocês. Nessa primeira temporada, eu convidei o meu grande amigo Felipe Cassola. Obrigado, irmão. Obrigado por estar com a gente aí. Tamo junto. Ele vai se apresentar rapidinho, mas para quem não me conhece, eu sou o Gabi. Eu sou um empresário com uma longa jornada e a minha principal iniciativa, a iniciativa que eu mais amo, se chama Resenha Company. Resenha Company é uma companhia feita para gerar valor através de conexões e também agora através de conteúdo. Então, eu queria... Obrigado, irmão, por estar com a gente. Tamo junto. Se apresenta, fala um pouquinho de você e vamos pra cima fazer essa temporada do Resenha Cast ser incrível, Incrível, irmão. com certeza. Tamo Bora, junto. vamos. Gabi, mais uma vez, obrigado pelo convite. Tô muito feliz por estar aqui. Eu sou o Felipe Cassola. Eu tenho uma empresa de construção civil. A gente atua no mercado já há mais de uma década. A gente atua em grandes obras, né? Obras de infra mesmo, pinacoteca, obras de metrô e tudo mais. E alguns anos atrás eu comecei uma página para falar de empreendedorismo. Na verdade, falar um pouco do meu dia a dia. E a página deu certo, graças a Deus, chama Além do CNPJ. Tenho também um podcast, mas estou muito feliz de co-hostear aqui o podcast do Gabi, porque, cara, o nível de convidados que a gente vai ter por aqui é algo surreal, né? E tenho certeza que essa temporada vai ser massa, cara. É isso aí. Mesmo. Eu acho muito maneira a sua história na construção civil, mas o motivo pelo qual eu te chamei é porque a página Além do CNPJ é incrível. Tamo junto, E obrigado. eu me senti muito à vontade em ter você como co-host. Vamos pra cima bater um papo incrível. O nosso primeiro convidado hoje, pessoal, é um cara que eu, no começo, eu o respeitava e admirava sem conhecê-lo, porque ele tem uma cadeira muito sexy, ele é diretor de marketing da Heineken. No momento 2, eu comecei a admirá-lo porque ele é uma pessoa boa praça e gente boa, humilde. Depois ele virou um amigo, depois ele virou um sócio. Então é uma pessoa do qual eu guardo grande carinho, grande admiração. Hoje o nosso primeiro convidado do Resenha Cast é o Eduardo Picarelli. Ele é diretor de marketing da marca Heineken no Brasil e ele também é meu sócio no Resenha Company. Pica, bem-vindo. Eu chamo ele de Pica. Pica, bem-vindo ao primeiro episódio do Resenha Cast, cara. Valeu, Gabi. Valeu, Fê. Obrigado aí pelo convite. Bom, sempre um prazer ser o primeiro aí, ficar aquela responsabilidade, né, de ir bem. Mas fico contente de vocês estarem me convidando aqui, de poder dividir um pouquinho mais da história da Verdinha com vocês e recíproca, que admiração, né, Gabi, pelo aquilo que a gente construiu, a amizade que a gente vem desenvolvendo. E o Fê também agora um amigo aí dessa jornada aí do mundo empreendedor aí, que tem sido muito legal poder trocar com vocês também. Prazer estar aqui. Legal, Edu, eu quero começar fazendo a primeira pergunta pra você, meu irmão. Você é líder do marketing de uma das marcas mais sexys do mundo, que é a Heineken. Como é que é a sua função como marqueteiro, mas também como líder? Você lidera um time de quantas pessoas e como é liderar essa galera dentro de uma companhia como a Heineken? Eu queria que você falasse se a Heineken é uma empresa que ajuda, é óbvio que é uma love brand, então ela ajuda a reter os funcionários. Me fala aí, como é ser líder dentro da Heineken, cara? Hoje lidero um time direto na unidade de negócio, que eu sou responsável de quase 30 pessoas. Indiretamente, se a gente coloca agência, vão para mais de 60. E nada, né? Aquela premissa de que ninguém faz nada na vida sozinho. Essa é a grande verdade da Heineken. Acho que primeiro eu contar para vocês o seguinte, até antes de entrar no dia de hoje, a Heineken tem mais de 150 anos. Né? Então, a gente brinca que quem senta na cadeira não tem que ser melhor do que quem passou. Tem que garantir com que você deixe um bom trabalho para o próximo. Total. Né? Então, é uma cadeira muito de legado. Né? De você manter uma marca aspiracional por 5 anos já é difícil. Imagina por 150 anos. Então, esse é o papel de quem lidera essa cadeira. Garantir com que ela continue essa longevidade. O que a gente faz muito dentro de liderança da Heineken é poder, inspirar as pessoas. Então, todo mundo que está lá sabe que tem um papel de construção dessa marca, mas assim, o propósito que a gente vende para o time, lá dentro, é o quanto incrível a gente tem de resultados para entregar e quanto incrível as coisas que a gente tem para fazer. Então, existe um engajamento muito grande mesmo das pessoas dizerem o quanto elas são orgulhosas, né, de trabalhar na Heineken.
Mas se engana quem acha que lá são tudo flores, né? E que tudo é lindo e maravilhoso. Primeiro porque você tem uma pressão grande pela qualidade da criatividade. Então imagina que lá tudo que você aprova de ideias tem que ser 9 ou 10. Vamos imaginar que fosse uma prova. Nota 9 e 10, menos que isso não passa. Então existe sim uma pressão. Exigência altíssima. Mas uma exigência altíssima. Mas a gente também, ao mesmo tempo que existe uma exigência, você tem um trabalho que é muito divertido. Cara, o mercado de cerveja ele é super divertido, a categoria é divertida e estamos falando de uma marca que tem como diferencial competitivo criatividade. Total. Então é um ambiente, para quem é marqueteiro, para quem gosta, né, de marketing, é uma área muito, muito bacana e muito divertida de participar. Legal. Você se considera um bom líder hoje dentro de uma companhia como a Heineken? Me considero um bom líder. Principalmente por saber que eu me preocupo muito com as pessoas e saber que ainda tem muito espaço para aprendizado e para melhoria. Legal, uma coisa que eu vejo muito em alguns líderes e eu vejo isso em você é que, cara, o bom líder, o líder, normalmente, ele quer mostrar o quanto ele é foda, mas o bom líder, ele tenta mostrar o quanto o time dele é foda. Você é um líder low profile. Eu acho que é muito importante a gente saber exaltar nossos liderados, né, Edu? Exatamente. Eu tenho uma premissa seguinte, quando... Né, minha mãe ela sempre falava para mim assim, nossa, você... Quando tinha alguma coisa que eu não ia bem, ela falava assim, nossa, mas você tem muito potencial, né? Então, se tem alguém que vai com você, que vai conseguir é você. Eu nunca soube se ela me falou de verdade ou de mentira. Não importa. No final das contas, né, o que eu quero trazer aqui, uma das coisas que eu gosto de fazer com todas as pessoas que eu trabalho junto é empoderar. A vida é difícil e o dia a dia dos negócios são difíceis. Quando você empodera, o primeiro empoderamento mostra o caminho, diz, né? E mostra como as pessoas podem chegar lá. A segunda coisa deixa claro aquilo que você está esperando. Se a comunicação é boa, a pessoa saber aquilo que ela está esperando é importante. E se coloca à disposição para guiar. Se o caminho parecer que ele ficou nebuloso ou que por um acaso, sabe, teve algum percalço, se coloca à disposição para dizer assim, tô aqui para te ajudar a chegar lá. Sempre empoderando para que a gente possa chegar nas nossas metas. E eu acho que isso faz com que as pessoas se engajem mais. Faz com que as pessoas se sintam, em vez de medo, tesão. Sabe? Pressão é pressão, mas você pode ter pressão por uma coisa que você está muito motivado, você pode ter aquela pressão que uma coisa que você está com muito medo. Nada bate pressão de uma coisa que você está motivado de fazer. E normalmente os resultados vêm. Isso aí. Top. Fala aí, Filipão. Du, cara, pensa que a Heineken é uma empresa que todo mundo conhece, mundo afora, uma empresa multinacional. Você, como diretor de marketing, como que funciona para você planejar as ações de marketing do próximo período? Eu não sei quanto tempo é esse período, inclusive se você puder divulgar vai ser legal. E como que num ambiente tão volátil como é o nosso mercado hoje em dia, com velocidade de internet e tudo mais, um planejamento como esse ter flexibilidade para aproveitar hypes que acontecem e que você não pode ficar de fora. Porque pensa, eu entendo que existe todo um corporativismo que precisa ser respeitado, mas como que é isso para você liderar essa gestão toda, cara? A gente está vivendo um mundo hoje que é uma combinação de planejamento com flexibilidade. Então, acho que essas são as duas palavras que eu trago aqui para a mesa. Eu acho que se você hoje não tem planejamento, você está morto. E tudo bem, o mundo é volátil, as coisas vão mudar, mas se você não tiver, é a bússola. Se você não tiver o norte, direção, você está indo para lugar nenhum. Então, a gente trabalha muito com um horizonte, normalmente, de 3 anos. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente tem um planejamento para 3 anos. Olhar o nosso negócio para 3 anos. Onde a gente quer levar esse negócio daqui 3 anos. Aí, obviamente, você faz um de frente para trás. Então, como é que você volta a isso e o que você tem que entregar amanhã? Então, a gente olha o horizonte de 3 anos. Normalmente, depois a gente, num segundo momento, olha no horizonte do que é o próximo ano. Esse é um pouco do como a gente coloca as coisas no caminho, né? Ou qual que é o trilho. Segunda coisa é que existe um planejamento que ele é global e local. É uma marca internacional, a marca mais internacional do mundo de cerveja. Então tem muita coisa que a gente recebe um direcionamento global das coisas que estão acontecendo e da onde a marca globalmente está caminhando. Vou dar um exemplo. A gente é o maior patrocinador, né, e há muito tempo já, da Fórmula 1 e da Champions League. Inclusive eu ia te perguntar sobre isso depois. Essa é uma parceria que nasce do nosso time global, que a gente tem um calendário para executar, o mundo inteiro executa. Essa é a maneira que a Heineken tem de ser percebida igual em qualquer lugar do mundo. Se for na China ou no Brasil, eles vão falar da Fórmula 1. A Heineken está na Fórmula 1, ela é verdinha, ela tem o mesmo gosto, ela está lá. Agora, o Brasil é o único país que lançou a campanha do Senna. Aliás, o Senna é um herói brasileiro. Ela pode ser exportada para outros países, mas são nuances locais. Então, essa é outra coisa que a gente faz. A gente adapta campanhas globais para o Brasil
E, ao mesmo tempo, a gente cria nuances locais que são engajadoras com o público brasileiro. O Senna é uma delas, a campanha que a gente fez o ano passado de game é uma delas, a Madonna é uma delas, né? Quando a Madonna pega e bebe uma Heineken, isso é uma coisa produzida pelo Brasil. E aí tem uma parte que você falou de flexibilidade e as coisas que nascem de forma espontânea. A gente tem dentro do nosso dia a dia um time que está olhando para isso que a gente chama de topical, né? Que são as coisas que acontecem num contexto inesperado e que você pode, às vezes, pegar uma carona para surfar uma onda. Trago de novo o exemplo da Madonna. As pessoas perguntam, puta, isso daí foi planejado? Não foi planejado que ela ia pegar e beber a cerveja ali no show. Aliás, se tivesse sido planejado, não tinha saído daquele jeito. É muito louco, porque ela não teria saído daquele jeito. Então, o que você faz? Você, dentro da sua estratégia, do seu calendário, você vai achando contextos, né, e pontos interessantes que te permitem o quê? A trazer algum fato relevante, surfar numa onda de algo que está sendo muito falado naquele momento. Agora é eu dei o exemplo da Madonna. Há um ano atrás a gente lançou, né, teve aquela questão da Liga Europeia, da Champions, que alguns clubes quiseram montar uma liga separada e a gente fez um postzinho dizendo, puxa, não bebe e comece uma liga em paralelo, para dar uma provocada, uma brincada. Isso nasceu de um contexto, de um momento. E aquele foi um dos posts, acredite ou não, com maior visibilidade que a Heineken já teve. Que legal, cara. Então, quando você se insere num contexto, o que acontece? Você se insere no entretenimento. No final do dia, a gente fala muito de entretenimento, né? Quando você briga pela atenção de um consumidor. Legal, cara. A gente falou muito de experiência, né? Você falou de Champions League, você falou de Fórmula 1. Hoje, o conceito da Heineken é vender mais do que um produto, porque eu não entendo exatamente do mercado de cerveja, Edu, mas para mim, hoje, o público ele busca experiência, cara. Na resenha, no nosso negócio, cada vez mais a gente tem que proporcionar experiência para o público. Vocês pensam assim também? É importante vender muito mais do que um produto, vender uma experiência? É por aí o caminho, o racional do marketing da Heineken? É por aí. A primeira bebida, ela tá dentro, né? Uma cerveja, ela tá dentro desse contexto de entretenimento. Né? Ela tá dentro, assim, se você faz pesquisa mesmo, aqui dado, tá? Quando você vai num show e você pergunta qual o produto que tem mais fit com esse show, eles vão falar cerveja, e dentro de cerveja você vai perguntar qual que é a preferida. Hoje, graças a Deus, a Heineken é a marca preferida. Você vai no futebol é a mesma coisa, se você vai num aniversário é a mesma coisa, qualquer tipo de, né, desses contextos de encontro, quando você pergunta o que produto faz, né, tem afinidade, aqui a cerveja é um dos primeiros, se não o primeiro que sai. Então, na verdade, a gente é entretenimento puro, né? A gente olha como cerveja, é um layer do produto. Na prática mesmo, o que a gente está vendendo é entretenimento, é uma boa relação, é com que você e o Felipe se encontrem e seja mais só do que uma conversa. Que a gente vive um bom momento tomando uma verdinha. Tomando uma verdinha. Seja o momento que você está vivendo, seja um show, seja um jogo de futebol, por exemplo. Então ele está muito intrínseco. Acho que tem uma outra coisa para contar para vocês, que hoje não adianta só você estar no entretenimento, Gabi. Você sabe bem disso. Não adianta só você se propor a fazer isso. Acho que hoje tem uma palavra... Você usa uma palavra legal, né? Que eu gosto e vou trazer aqui como um exemplo do que eu acredito que a Heineken tem que fazer também, que é... Você usa como over-delivery, né? Você fala, puxa, Edu, no Resenha me contrataram um produto assim. Eu vou entregar um pouco mais, porque isso não tá sendo esperado. Isso vai agradar as pessoas. E a gente chama de surpreender o consumidor. Então ele espera com que você entregue uma cerveja, uma boa, né, um bom produto, um bom líquido, mas ele não espera que você vá surpreender ele com coisas criativas, com ideias interessantes, com uma experiência foda. Então acho que também, além do entretenimento, a gente tem que pensar hoje em dia, com tanta concorrência, como é que você surpreende? Como é que você traz um pouco a mais? Como é que você traz esse inesperado? Isso é o que você faz com que seu engajamento vá substancialmente aumentando. Cara, a experiência é muito importante, né? Top. E, Du, cara, todo mundo sabe a importância de branding, porque ainda mais para grandes marcas isso é fundamental. Mas uma coisa que se vê nas PMEs, nas pequenas e médias, falar, cara, branding não paga conta. Muitas vezes, porque por conta de ser difícil mensurar isso, o marketing tem que gerar ROI. Para uma Heineken, eu sei que isso é uma escala global e tudo mais, mas patrocinar uma Fórmula 1, patrocinar uma Champions League, como que funciona para vocês medirem o impacto disso? O quanto vocês têm métrica para isso? Como que funciona essa parte de uma grande companhia como a Heineken medir ações globais nesse nível, né? Que Fórmula 1 e Champions League tá no top. Então, primeira resposta, se a gente tem métricas e se a gente mede, a resposta é sim, e essas são plataformas que têm retorno positivo.
Antes eu vou trazer assim, cada um é expert num tema e eu sou um expert em marketing, né? E às vezes é difícil explicar o poder do branding para as pessoas que não são nativas ou que não têm tanta profundidade. Não é um problema, né? Então acho que esse é o meu papel de explicar. Eu gosto de fazer essa explicação de um jeito mais simples, né? Esquece que agora a gente está falando de marketing. Vamos supor que o que você falaria que era marketing se chama seus investimentos. Você põe tudo na mesma cesta? Não. Você vai comprar tudo em Bitcoin? Provavelmente você comprar tudo em Bitcoin hoje, de hoje para amanhã ele subir 100%, você ganha uma baita grana, certo? Ele pode cair amanhã 100%. Então, marketing é a mesma coisa. Você não investe tudo numa coisa só. Do mesmo jeito que você investe em performance para ter resultado de curto prazo, você investe em branding para ter resultado de curto, médio e longo prazo. Vocês sabiam que quando a gente tem crise, as marcas mais tradicionais são as que aguentam mais? E por que elas aguentam mais? Não porque elas têm o melhor preço ou não. Porque elas têm na cabeça do consumidor um sinônimo de confiança. As pessoas confiam naquela marca. Então, quando você está numa crise e você tem que pôr o dinheiro num banco, provavelmente você vai pegar 2 ou 3 bancos que você confia, que você já ouviu falar há muito tempo. Se você tem um dinheiro e vai comprar uma cerveja, você provavelmente vai comprar a marca de cerveja que você mais confia. A mesma coisa com refrigerante, com leite, etc. Esse é o poder do branding. De uma hora em que a coisa aperta, de que você precisa trabalhar e sobreviver da sua diferenciação, quem fez branding sobrevive, quem não fez não sobrevive. Vou dar um exemplo. A gente tem visto inúmeras .coms, né, que veio esse boom do digital e etc. Elas bombaram, né, unicórnios, né, startups e tudo, e agora teve como se fosse uma baixa nesse sentido. Sim. E muitas não aguentaram. Por quê? Porque não tinham branding, porque focaram muito em performance. E aí, na hora que você precisa da sua marca, não tem nada de marca. É fácil para o consumidor migrar. Então, esse é um ponto. Você me perguntou um pouco de como é que eu meço o ROI, né, de grandes eventos. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre fala quando a gente faz um evento ou quando a gente aposta num patrocínio, tem uma métrica que eu gosto muito, ela não é tão tangível para muitas pessoas, mas para a gente que é o seguinte. Quanto que isso saiu de PR? Então, eu vou dar um exemplo. A gente gastou alguns milhões de reais para pôr uma plataforma no Rio Pinheiros, que foi o primeiro bar que teve no Rio Pinheiros. Acho que faziam 100 anos que uma pessoa não pisava no Rio Pinheiros para tomar cerveja. Se é que alguém um dia já pisou. Primeiro, custou um pouco, né, mais de alguns milhões. E o pessoal falou, cara, é caro. A gente já teve mais de 30 milhões de reais de mídia espontânea disso. Então, a gente teve, se eu fosse pagar por tudo que saiu de matéria, tudo, mais de 30 milhões. Cara, vale a pena ou não? Vale. Matematicamente falando, vale. Né? Então, às vezes é difícil a gente dá um medo, porque você espera o retorno. Principalmente quando você reporta para alguém, né? Porque quando vocês são o dono ou CEO e tem a ideia, é mais fácil. Porque você tá ali, você tem autonomia total. Quando você reporta para alguém, é mais difícil de você provar. Então, eu gosto de trazer esse exemplo do PR, porque ele é um baita exemplo legal. As pessoas falando de você. E nada melhor para sua marca do que as pessoas falando de você. Boa. Edu, e agora vamos trazer. Você terminou a última resposta com nada melhor para uma marca do que as pessoas falando de você. Agora vamos sair da marca da qual você trabalha e vamos para a marca pessoal. A gente conversa muito desde que nos conhecemos sobre network e relacionamento. Eu acho que eu consegui somar um pouquinho na sua vida nesse ponto de entender a importância do seu network. Você já me falou isso algumas vezes. Me conta você. Qual que é a importância de ser uma pessoa com bom networking, que hoje você de fato e o quão importante é ter um bom networking? Afinal, Felipe, o Eduardo ele tem uma cadeira muito pesada. Total. A cadeira de diretor de marketing da Heineken é um ativo ultra relevante que permite com que ele possa ter network com quase todo mundo. Quem não quer falar, quem não quer poder trocar ideia com o diretor de marketing da marca Heineken? Quem ele resolver conversar vai abrir as portas. É um puta num facilitador. Você tem aproveitado esse networking? É importante networking? Qual a sua visão sobre esse tema hoje para sua marca pessoal? Olha, antes de entrar nos detalhes de como que isso impactou minha vida, eu queria fazer um chamado aqui. Eu acho que se você hoje é um empresário, é uma empresária, ou trabalha no mundo corporativo e você não está fazendo networking, meu amigo, eu acho que você está com os dias contados. Acho que esse é o primeiro aprendizado que tem. Se você não pega ali um dinheirinho por mês para investir nisso, ou se sua empresa não está, né, dependendo se você está no mundo corporativo, se sua empresa não está fomentando isso para você, eu acho que logo, logo você vai ficar obsoleto. O networking, do que eu tenho percebido, do que eu aprendi nessa jornada de 2 anos, né, saindo um pouco do mundo corporativo, ou não só fazendo networking no mundo corporativo, eu aprendi o seguinte, ele não é só sobre ganhar dinheiro. Aliás, pelo contrário, o ganhar dinheiro ele acaba sendo uma consequência. Ele é sobre, primeiro,
você entender o que tem lá fora no mundo. Quando você vai conversando com diferentes pessoas, de diferentes segmentos, primeiro que você vai vendo que, assim, sua vida não é tão difícil. Aliás, ou não é só tão difícil, não é sua vida. Você está vendo que está todo mundo passando por coisas parecidas. Então, isso te traz o quê? Não só um conforto, mas te faz você também se comparar. Entender um pouquinho como é que é a dinâmica do outro. Poder, de certa forma, sabe, olhar e poder... Assim, isso eu faço bem, isso aqui eu tenho muito para aprender. Você vai aprender de diferentes segmentos, você vai aprender com diferentes perfis. Você vai ficando uma pessoa mais vivida, né, cara? E assim, sabe aquela... Eu brinco assim, imaginário aqui, mas sabe aquele saquinho ou mochilinha de experiência que você carrega com você na tua vida? Ela vai aumentando, cara. Porque na hora que você senta com 2, 3 empreendedores, eu que sou do mundo corporativo, ouço a vida deles, às vezes eu olho e falo assim, cara, meu mundo é difícil, mas eu tomo menos risco. Porque eu não tenho, né? O meu negócio não está na reta do meu negócio quando você trabalha com o mundo corporativo. Quando você está no mundo corporativo, você tem muita profundidade num tema. Porra, eu fico muito tranquilo de saber que eu manjo muito de marketing. Mas quando você senta, né, no mundo empreendedor, com diferentes segmentos e pessoas, você percebe o seguinte, como você também não conhece muito de muita coisa. Cara, e que legal, assim, porque no final das contas eu aprendi no lado do networking que você não precisa saber de tudo. Mas o networking te dá acesso a quase tudo. É isso. E aí, uma das coisas que eu percebi no networking também é o seguinte... E olha que interessante, por consequência, quando você faz muito networking, faz bem, tentando agregar, né? E agregar para o outro lado e deixando com que o outro lado agregue, isso gera negócio e te gera dinheiro. Então, eu não quis falar do dinheiro no começo, ele é inevitável. A não ser que você não queira, ele vai te jogar num caminho que você tem a possibilidade de fazer negócio e trazer dinheiro ou para o seu negócio ou num novo negócio. Cara, muito bom o que o Eduardo falou, pessoal. Basicamente, em resumo, vou resumir o que ele falou com as minhas palavras, mas tem uma coisa que a programação neurolinguística diz, que é inerente ao ser humano o sentimento de retribuir. Então, quando você começa a ser legal com as pessoas, quando você começa a gerar valor com as pessoas, você consegue colher o mesmo comportamento e, cara, por consequência, em algum momento você vai conseguir extrair benefícios financeiros. Se você não fizer achando que é uma relação aqui, uma relação reta, que assim, eu vou fazer pra essa pessoa porque ela vai me devolver. Não, cara, não funciona. Tem que ser uma coisa, tem que ser um modus operandi. Seu comportamento tem que ser o comportamento de uma pessoa geradora de valor, porque em algum momento o networking vai te devolver os frutos. E eu brinco que o sucesso com networking existe, mas tem um teto. No sucesso com networking, o céu é o limite. Possibilidades novas aparecem a todo momento, né, Filipão? É isso aí, cara. Eu sou uma pessoa que, até dividindo aqui, já comentei contigo, até na entrada do resenha, sou uma pessoa tímida, cara. Então, o networking sempre foi uma coisa que eu me colocava que, não é tão importante, porque eu aqui na minha cadeira trabalhando vou fazer as coisas acontecerem. Cara, tô há quanto tempo no resenha? 3 meses? Cara, já se pagou, cara. Depois eu até te conto dos negócios. Olha que legal. Mas surgiu negócios, de fato, né? Fechei um patrocínio no Senac pelo resenha. Que legal, então, cara. tipo, cara, networking funciona demais. E, pô, o resenha do Gabi, inclusive... É o projeto do Resenha. É um baita de um projeto que eu faço parte e, cara, posso dizer que faz sentido muito. Obrigado, irmão. Boa. Tamo junto. Du, cara, agora falando do teu dia a dia, você tá numa posição de destaque. É uma posição que também muita gente deseja, internamente, externamente. E com as mudanças do mundo, cara, você sempre tá em evidência. Então, toda decisão que você toma, principalmente as mais difíceis... Você toma risco demais. Por mais que você falou que você toma menos que o empreendedor, mas ainda assim você está numa posição de destaque. Qual foi a decisão nessa tua trajetória que você sentiu que você estava tomando o maior risco possível e foi a decisão mais difícil, então, para se tomar? Pô, posso trazer uma que trouxe muito retorno? Pode, e não parecia claro. óbvio, que do mercado de cerveja, né? A gente lançou em 2018 uma marca que é conhecida aqui no Brasil, muita gente já conhece, ela é uma marca internacional, ela chama Amstel. E a gente lançou aqui em 2018, ela veio com o papel seguinte, de ser uma segunda marca forte além de Heineken. Porque a Ambev tem um portfólio gigante de cervejas e etc e tal. E uma das iniciativas que a gente trouxe era com que ela fosse um pouco mais barata do que Heineken, né, para complementar né, nossa estratégia de preço. E que ela, na verdade, tivesse próxima a marcas nacionais, porque ela tinha o apelo de ser internacional. Então, era essa um pouco a estratégia, ser um pouquinho mais caro do que as marcas nacionais, ela vai ter um apelo internacional. Um pouco antes dela ser lançada, a gente deu a ideia uma ideia que eu trouxe da gente trazer ela para o malte, né? Que é uma receita o quê? Né? Que é só cevada. Tá? Então, só para explicar, custa mais caro.
É a receita melhor, tem, né, é um sinônimo de qualidade, mas ela custa mais caro. E na época que eu trouxe isso, a gente nem falava o que era puro malte ainda. E aí as pessoas, né, olharam e falaram assim, olha, parece uma boa ideia, mas é caro, não vai se pagar. E aí eu convenci de que essa era uma diferenciação que era difícil de ser copiada, porque a Ambev já tinham marcas que eram grandes, né, do ponto de vista de volume, Sim. e que para ela seria muito difícil mudar a receita, porque ela tem um custo. E a gente lançou o produto com o puro malte. Cara, e foi uma virada, porque assim, ele começou primeiro não puro malte, mas assim, meses ou logo um ano depois a gente virou isso. Isso fez uma virada com que a marca fosse considerada. Hoje é uma das maiores marcas do nosso portfólio, né? Ela ganhou muito market share em cima das marcas da Ambev, mas o mais legal é que passado, né, um ano em que a gente fez isso, as marcas da Ambev começaram a mudar o puro malte. Então você viu a Brahma lançar a Brahma duplo malte, a Skol tentar lançar o puro malte, vinha uma Spaten, que é uma cerveja internacional, puro malte, ou seja, uma estratégia parecida. Quando você tem uma Ambev copiando coisas que você faz, significa o quê? Que se acertou. Você acertou. E era um risco, porque ele era mais caro, podia não dar certo, meu pneu ia ficar ruim, e uma hora isso daí podia ser um risco de você manter esse produto. Pelo contrário, deu certo e as pessoas começaram, as outras marcas começaram a copiar. Acho que é um exemplo legal de como é que às vezes você toma uma decisão difícil mirando lá na frente e quando você vê o resultado sendo colhido, você vê que na verdade o mercado começa a adaptar aquilo que você fez. Top, show de bola. Muito bom, cara. Eu até brinco. Você falou que é uma grande satisfação a Ambev ter copiado. Sim. E eu brinco, o G4 hoje é dos meus amigos queridos, são meus parceiros, a gente tem uma concorrência, mas é uma concorrência super saudável. Eu já copiei ele em várias coisas, eles estão copiando hoje algumas coisas do nosso grupo. E, cara, a galera me pergunta, Gabi, mas eles estão fazendo igual? Eu falo, é legal pra caramba. Eu admiro pra caramba os caras e que bom que eles estão vendo coisa boa no nosso modelo de negócio, né, cara? Que bom que esse mercado de comunidade que é tão novo tá se auto-fomentando. Então, eu também fico super feliz quando alguém se inspira. Por exemplo, tem um cara o cara lá do Mato Grosso, o cara abriu a resenha do Pedro. Que legal. Eu comecei meu negócio como resenha do Gabi. O cara abriu a resenha do Pedro. E aí veio um amigo dele me falar, falou, Gabi, o cara morre de medo de você ver, mas, cara, olha que legal. Eu chamei o cara no Instagram e falei, meu irmão, é legal pra caralho o que você tá fazendo. Eu adoro, fala comigo, eu te ajudo. Tá ligado? Que legal. Total. Que legal que a gente consegue fazer com que grandes marcas nos copiem. E o bolo cresce, cara, todo mundo ganha. É exatamente o que eu penso. Pica, falando um pouquinho da resenha, cara, que eu acabei de citar, o que te conquistou no projeto, velho? Porque, cara, você entrou no projeto contra o Dramato, de novo, eu falo pra todo mundo que a nossa relação vem dando certo, bicho. Simplesmente era uma relação, eu e o Eduardo nos conhecemos através de uma plataforma do qual éramos mentores, saímos pra almoçar, comentei que eu tava com a ideia de fazer assim, assado, onde tudo era mato ainda, dentro desse universo de resenha. Ele entrou lá no começo, e, cara, a relação podia dar errado por 1000 motivos diferentes. E não, cara. A nossa relação, ela só melhora, na minha visão. Então, o que você acha, hoje com experiência, o que você acha desse mercado do qual o Resenha está, do mercado de comunidades? O que te conquistou? O que você gosta? Por que você gosta de demandar seu tempo, além da questão financeira, para uma empresa como a Resenha, para um negócio de comunidades? A primeira razão pela qual eu entrei no Resenha foi a possibilidade que eu teria de poder trocar experiência com um mundo que eu desconheço. Então, eu falei um pouquinho, né, em um outro momento aqui, da profundidade que eu tenho dentro do marketing, né, do acesso que eu tenho ao mundo corporativo. E eu adoro, eu acho muito legal. A gente já teve outras conversas em que eu te disse, eu não quero sair do mundo corporativo, eu gosto, eu faço bem. E ele tem uma via de duas mãos muito legal, mas ele não me oferece a possibilidade de eu trocar ideia com empreendedores e empreendedoras, de eu conhecer as nuances de outros segmentos que eu não atuo, que eu não faço ideia. Toda vez que a gente está lá no Resenha, em algum momento que eu estou fazendo, né, uma mentoria ou uma aula lá, ou uma sessão de discussão, que alguém se apresenta e fala, eu sou fulano, eu faço tal coisa, que é uma coisa que eu falo, cara, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que você podia ganhar dinheiro com isso. Então, além de eu poder trocar minha experiência e dedicar minha experiência para as pessoas elas aprenderem, eu estou aprendendo muito, muito dentro dessa troca. Esse foi o motivo número 1. Depois, acho que a segunda coisa é a possibilidade de fazer outra coisa, né? Que, de certa forma, nesse começo, acho que surpreendeu você e a mim. A gente tinha falado de montar um negócio para começar e no começo você falou, puxa, eu acho que isso daí um dia vai crescer muito. Mas se a gente chegar a 20 pessoas logo de começo, vai ser golaço. Eu vim um pouco com isso. Assim, eu vim com a ambição de que podia ser grande,
mas com a tranquilidade de que no começo ia ser pequeno e que a gente ia aprender. Então acho que a gente foi, como você, Gabi, eu fui surpreendido de que ele foi mais rápido do que teoricamente a gente planejou e de que as pessoas sentiram que isso era, né, que a entrega era mais legal do que aquilo que a gente achou também. Eu acho que isso vai engajando também, vira uma bola de neve positiva, que, né, um círculo virtuoso da gente estar mais junto, de estreitar a parceria, de querer fazer coisas mais legais, de ajustar para ficar cada vez mais legal também, que eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem de a qualidade ser cada vez mais legal, que a entrega seja legal. Mas a grande momento e oportunidade para mim que eu vi foi a troca. E depois as outras coisas vieram. Eu acho que essa é outra coisa que eu queria colocar para todo mundo também, que é... Se você entrar numa coisa esperando só o retorno financeiro, é difícil, galera. Porque na hora que o negócio fica difícil, o principal retorno que você queria, você já não tem. Se você entra no negócio buscando aprender, desenvolver alguma coisa e retorno financeiro, porque eu não quero também ser aqui o Walt Disney, né? Ingênuo e falar que tá tudo lindo e maravilhoso. Lógico que o retorno financeiro é importante, mas se ele tem um propósito e alguma coisa além, é mais fácil para você aguentar a jornada. Porque a jornada é difícil. Quando o retorno financeiro é consequência, se tem resultado muito melhores dentro de uma comunidade, né, cara? Exatamente. E quando ele não vem numa hora depois ele vem e você tem paciência para isso. Porque se for só retorno financeiro, na primeira hora que ele não dá retorno, você vai falar, pô, desisti, não é isso? Exatamente. É vazio. O Felipe é um caso que ele não entrou na comunidade buscando um retorno financeiro diretamente e falou que já deu ROI. Então, eu encerrando um pouquinho esse tema agora, eu não queria fazer um jabá do Resenha Group, eu queria falar sobre o mercado de comunidades. Invista em networking. Se você tem um tamanho para isso, invista em estar em ambientes com grandes empresários dispostos a se conectar. Então, basicamente, é muito relevante hoje investir em ambiências, porque senão você vai continuar convivendo com seus pares, com as mesmas pessoas, e você não vai conseguir prosperar socialmente, você não vai conseguir ter um melhor networking, e você vai ter um teto. Networking, sucesso com networking, o céu é o limite. Sucesso sem networking tem um teto, certo? Tamo junto. Cara. Pessoal, como eu disse na introdução desse projeto, o Resenha Cast é de empresários e empreendedores para vocês empreendedores. Então a gente fez uma dinâmica muito diferente. Eu vou trazer alguns empreendedores bacanas para fazerem perguntas para o nosso convidado. Então agora a gente vai para uma segunda parte da nossa dinâmica de podcast, onde outros empreendedores entram aqui na sala para fazer perguntas para o nosso convidado, o Eduardo Picarelli, diretor de marketing da Heineken no Brasil. Meus amigos e minhas amigas, eu trouxe agora um cara que eu gosto muito e que eu respeito demais, que é o Alexandre lá de Curitiba, da Clima Comunicação. A Clima Comunicação é uma empresa que ajuda outras empresas nos temas de cultura e comunicação. Então eu queria convidar você, Ale, para fazer duas perguntas para o nosso grandíssimo e ilustre convidado, Eduardo Picarelli, diretor de marketing da marca Heineken no Brasil. É contigo, Ale. Pô, show de bola, Gabi. Obrigado primeiramente pelo convite. É um prazer muito grande estar contigo. Você é uma pessoa que eu admiro, gosto muito. Edu, conheci você também. Você é uma pessoa fantástica, extremamente inspiradora. Obrigado pelo tempo aqui. E realmente, né, eu queria falar um pouquinho aqui, não só, né, pelos profissionais que vocês são, mas falar um pouco sobre a Heineken, que investe muito fortemente em marketing, tem uma marca extremamente inspiradora, com ações extremamente memoráveis, mas conectando muito isso, né, como que você vê, né, Edu, a questão do posicionamento de marketing atrelado e trazendo resultados não só para a marca, mas também para as pessoas que fazem parte desse time. Como que você consegue conectar essas duas frentes, né, gerando valor não só para o mercado, mas também para os próprios colaboradores da empresa? Uma ótima pergunta. Eu acho que hoje também assim a gente fala muito de concorrência, né? Então, primeiro, a importância, né, de você cuidar das suas pessoas e de você inspirar as suas pessoas. Hoje, um dos principais diferenciais competitivos que uma empresa tem não é só a tecnologia ou o produto ou, de certa forma, um processo. Está muito ligado às pessoas. Né? A gente, né? A Heineken está num mercado extremamente competitivo, com concorrentes super agressivos e super inteligentes também. E aí, se você tem as melhores pessoas, meio caminho andado para você conseguir atingir seus objetivos. Mas uma das coisas que eu gosto muito da Heineken é que ela investe muito para que as pessoas não só sejam muito boas, mas para que elas estejam também bem. Né? Então, da porta para dentro, eu gosto de sempre falar que normalmente o marketing da sua empresa ele vai vir muito da sua cultura e do seu propósito. Né? Vem na parte interna, né? Se não é como cultura, pode vir como propósito, né? Mas ele vem o quê? Muito da porta para dentro.
né? Então, hoje a gente investe muito no conhecimento das pessoas, então a gente investe muito para que elas sejam ótimas marqueteiras, mas o que eu quero ressaltar hoje no podcast, que eu acho que é legal, é a gente investe muito para que as pessoas sejam felizes. A gente investe muito no bem-estar das pessoas, então a gente tem uma diretoria de felicidade hoje lá na Heineken. A gente tem, de certa forma, uma preocupação muito grande com a pesquisa de clima que a gente vai ter na companhia. A gente tem uma preocupação genuína e importante se as pessoas estão bem, se elas estão motivadas. E o que eu vejo é que a gente não atrela isso de obrigação ao resultado. O que eu vejo é que o resultado ele vem como consequência. Então, será que é coincidência que hoje a Heineken é a marca preferida do Brasil? Será que é coincidência que hoje ela é uma das marcas mais criativas? Será que é uma coincidência que ela é percebida com qualidade? E o fato da gente investir nas pessoas para que elas estejam bem e felizes? Eu acho que pode ser coincidência, mas eu tenho eu tenho uma premissa para mim que isso faz a diferença no resultado do negócio. Mas da porta para dentro, ela é parte da nossa cultura. Não, eu concordo muito contigo, Edu. Acho que faz muito sentido. A gente está falando muito só... Primeiro, o mercado que vocês atuam é extremamente competitivo. Né? O produto tem que ter qualidade, a gente não discute, e o produto tem qualidade. Mas as pessoas falando da própria marca, falando do ambiente de trabalho, sendo embaixadores da marca de verdade, não só da porta para dentro, mas principalmente da porta para fora. Né? A visão do colaborador falando sobre a marca, falando sobre a experiência que é trabalhar na Heineken. E como você falou, uma diretoria de felicidade, pô, sensacional. Imagine os KPIs, as métricas dessa diretoria. Né? Isso são coisas sensacionais e que com certeza o resultado final, na minha opinião, não é uma consequência, né? Não é uma coincidência. E é uma consequência dessas atitudes que você faz, tornando as pessoas cada vez mais conectadas com a tua marca. E, consequentemente, o produto é pioneiro, né? O posicionamento é diferenciado, a marca é inspiradora, ou seja, né? É uma love brand. As pessoas querem trabalhar na Heineken, né? Então isso é uma coisa que a gente percebe de longe, assim, a gente vê, e realmente eu entendo claramente, e hoje o nosso negócio é focado muito nisso, é conectar pessoas e negócio e gerar resultado, a gente conseguir tangibilizar resultados na ponta por intermédio de pessoas, que hoje as empresas, né, a essência são as pessoas, né? E como bem você colocou. E eu queria entender também, assim, Edu, além das iniciativas que você executa externamente, né? Hoje o movimento, como você comentou, né? Tem uma diretoria de felicidade, né? Como que essa diretoria atua diretamente no time? Como que são os ritos internos? Como que passam a visão para onde que a Heineken quer chegar? Como que ela quer chegar no Brasil? Como que ela está posicionada? Como que isso acontece dentro da empresa para que as pessoas entendam os movimentos corretos e como elas podem contribuir com esse crescimento? Essa diretoria de felicidade ela está super ligada no que é a cultura da empresa. Né? Dentro da Heineken tem um lema muito legal que o nosso CEO repete sempre, criado por essa diretoria de felicidade, que é gente feliz brinda mais. Pô, sensacional, cara. Né? Então, quando você tá feliz... Primeiro que assim, quando você tá... Vamos pegar uma nuance interessante. Pô, a gente aqui se gosta, tá feliz, a gente quer se encontrar. Então, pô, você tá no seu dia a dia de trabalho, você tem que encontrar as pessoas, você tem que se reunir com elas, você passa muito do seu tempo com elas. Pô, imagina se você estiver infeliz. Então, acho que essa é uma das premissas que... E aí tem o primeiro KPI, que é... Olha que doido, porque KPI para a empresa está sempre relacionado ao negócio, né? Exato. O primeiro KPI dessa agenda de felicidade é literalmente as pessoas estão bem. Então, toda semana, na segunda-feira de manhã, que teoricamente é o dia mais ingrato para você fazer uma pesquisa de felicidade, porque sexta-feira, eu brinco que sexta-feira a gente tá sempre feliz, segunda-feira a gente às vezes tá, às vezes não tá. Porque tá tão animado assim, né? Na segunda-feira de manhã sai uma pesquisa de felicidade. A média da companhia é acima de 8. Caramba. E a gente responde isso segunda-feira de manhã. Então, só para vocês entenderem que tem um KPI ali, que tem sim uma nota que vai de 0 a 10, e a média da companhia está acima de 8, né? De felicidade. São 14 mil pessoas que estão dentro dessa pesquisa. E ela mede o quê? Bem-estar, felicidade, né? Desculpa, saúde emocional, saúde física. Ela mede também relação entre as pessoas. Ela mede se as pessoas estão se sentindo... Não se elas ganham muito ou pouco, mas... Né, uma das perguntas é, você sente que aquilo que você trabalha dentro da Heineken contribui para a companhia? Né? Que aquele seu propósito de estar lá ajuda a companhia? Então, assim, né, mesmo que você seja uma pessoa que está fazendo um trabalho que pareça que não é importante, você se sente importante? Se não, a gente quer com que você se sinta. Porque a soma dos 14 é o que faz realmente o nosso negócio. Então, existe uma preocupação muito grande das pessoas estarem bem naquilo que elas estão fazendo, estarem contentes e estarem, de certa forma...
como é que se diz? Amplificando isso dentro da companhia. Então, assim, um gestor feliz deixa o time mais feliz. A contaminação positiva, né? Positiva, mas Exato. eu brinco que assim, você sempre vai ter pressão. Impossível não ter pressão, mas a gente falou um pouquinho do que é a pressão motivado e do que é a pressão do medo. A pressão motivado é imparável. Até porque, quando acontece um problema, o que acontece quando você está motivado? 10 segundos depois tem a ideia de como solucionar o problema. Exatamente. Você está empolgado em solucionar o problema. Agora, quando você está ali no medo, na pressão, quando acontece um problema, você fala, agora já deu, agora não tenho mais o que fazer. Eu fiz até o que eu podia fazer. Mas não aqui, por quê? Porque a gota d'água. A gota d'água é isso. Na hora que você tem que dar um passinho, você fala, não aguento mais dar um passo porque eu já estou no meu limite. O contrário também é verdadeiro. Na hora que você está motivado e sentindo reconhecido, quando tem uma gotinha d'água, você fala, opa, uma gota, pô, dá um papel aqui que eu vou limpar ela que acabou. Acho que é um exemplo legal para contextualizar para você. Sensacional, né? E o bacana disso tudo, você falou em 14 mil pessoas. 14 mil pessoas. Respondendo de forma semanal, né? De ser toda segunda-feira. Isso deve ir por dropzinhos, né? Não é uma pesquisa completa, pesquisas coisa rápidas, rápida, assim, poucos são cliques. 5 minutos, cada um responde a cada 2 semanas na Por pulso, né? Por pulso, exatamente. Isso. Legal. E dentro disso, obviamente, o time está acompanhando e mensurando o resultado, porque não vai esperar o ano todo entender para poder tomar uma ação caso as iniciativas não estejam indo para o lado certo. Quando caminha tudo bem, legal, a gente promove, fomenta, e quando vocês percebem que tem uma oportunidade, peraí, aqui tem uma melhoria, né? X% da empresa se sente bem, mas parece que o trabalho dela não está contribuindo com o resultado da empresa. E aí tem uma equipe especializada dentro dessa diretoria que consegue juntar esse time, trazer um plano de ação para poder melhorar, ajustar o percurso. Como que funciona? Isso não está na tua diretoria, né? Não. Tá conectada, né? Se conecta. A diretoria aí eu vou explicar para você, porque a responsabilidade disso não é da diretoria de felicidade, é do líder. Ah, legal. Então, esse é o legal da cultura. Existe uma diretoria de felicidade que diz pra gente qual é o norte, que ajuda a gente a entender o que é felicidade, que ajuda a gente até a treinar os times, a esclarecer. É um tema novo, né? Exato. No mundo corporativo. Quando a gente percebe numa dessas pesquisas que a gente teve uma queda, ou que alguém está se sentindo desengajado e tudo, não é responsabilidade da diretoria de felicidade, disso é responsabilidade do líder. Porque é papel do líder ajudar o seu time a ser feliz. Porque imagina lá, uma pessoa lá que é diretora de felicidade, se ela tem que cuidar de 14 mil pessoas, é inviável. Impossível, Agora, cada líder pode cuidar do seu time. Então, é o papel do líder garantir com que a felicidade seja parte da cultura daquele time. E na soma, ela acaba sendo parte da cultura da companhia. Cara, sensacional. Bom, e aí, obviamente, essa área, essa diretoria de felicidade, ela traz para vocês a liderança, a alta gestão da empresa, o cargo de C-level, diretorias, esse desenho, né? O que é ser feliz para a Heineken na visão de vocês. E isso vocês têm essa habilidade e o know-how para poder disseminar para a equipe e, de fato, caminhar juntos em grandes objetivos, né? Isso. E aí, na verdade, assim, a gente não fala o que é ser feliz para as pessoas. Na verdade, essa parte de felicidade, ela segue um conceito que é o PERMA, que ele está ligado a, sabe, desde um bem-estar físico, pessoal, mental, com algumas outras métricas que são estudadas e cientificamente provadas. E a gente aplica isso, né? A gente aplica o quê? Uma metodologia que já existe no mundo, que já é consolidada e provada cientificamente como algo que funciona. E a gente replica aquilo. Até porque a gente está começando. Então você tem que se embasar em alguém que já conhece, não necessariamente depender do que cada um interpreta. Até porque, para você, subjetivo. Não, para você, se eu te perguntar agora o que é felicidade, você vai me dar uma resposta. Se você perguntar para mim, eu vou te dar uma resposta. Por coincidência, pode ser que elas sejam iguais, ou pode ser que elas sejam completamente diferentes. E os dois estão certos, né? Os dois estão certos. Porque a felicidade é a percepção de como cada um se sente, né? Então, por isso que a gente usa uma metodologia e tudo para que cada um possa expressar como se sente. Legal, legal. Bom, eu acho que de forma geral a gente, né, tem aqui poucos minutos, né, Gabi? Mas se deixar, a gente vai aqui horas e horas falando, porque é um tema muito bacana, muito inspiracional. Mas eu queria até agradecer, né, esse tempo de vocês, né, e espero em breve também a gente possa conversar com um pouco mais de tempo também. E aí eu queria até te fazer um convite. A gente tem um podcast nosso, né, que é o Cultura Criativa, né, aqui a gente está fazendo um short, né, dele. Mas com certeza será um prazer também conversar um pouco mais a fundo contigo sobre esses desafios também. E agradecer o convite, Gabi. Agradecer pela parceria, né? Tamo junto, irmão. Obrigado pela... Valeu, meu irmão. Obrigado você por confiar em todos os nossos projetos. Gosto muito de vocês. E que bom que deu pra vocês baterem um papo super legal. Tamo junto, galera. Bate os três aí, bate os três aí. Vamos lá. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu. Pessoal, agora eu trouxe aqui o meu parceiro Luiz Balas.
eu vou long story short, se a sua empresa tem alguma dificuldade no marketing, em time, esse cara resolve com gente sênior. A sua empresa é muito legal e merece o crescimento que tá tendo. Bem-vindo, meu irmão. Tamo juntasso. Agora eu queria que você fizesse umas 2 perguntas aí, porque você é uma empresa de marketing, você vai falar com um dos caras mais legais do marketing no Brasil. Sim. Contigo, bate um papo com o Eduardo Picarelli que eu vou aprender com vocês aqui. Boa. Edu, cara, super parabéns aí pela sua trajetória também. Bom ver a conversa que vocês estão tendo aqui nesse podcast. Quando a gente fala sobre marketing, a gente fala muito sobre relacionamento, né? E quando a gente vai para o lado marqueteiro da coisa, a gente está falando de usuários, a gente está falando de audiência, mas nada mais é do que relacionamento, experiência com pessoas, né? E essas pessoas, elas vêm se transformando através das gerações. Agora a gente está falando da geração Z, que está chegando à maioridade, a gente está falando de mudanças comportamentais que o público de vocês, né? Enfim, todo o público e a audiência aí vem também se transformando, como redução do álcool, né? Normal ali a gente vem em rodas de amigos, né? Agora um não bebe, enfim. Como que a Heineken vem se transformando, mirando a comunicação, mirando as estratégias de marketing, canais, ativações, para mudar às vezes um pouco dessa narrativa e talvez tornar um pouco mais inclusivo esse papo com esse novo comportamento. Olha, tem muita gente que fala, né, que eu ouço às vezes as pessoas falam, poxa, a geração Z ela é difícil. Eu acho que há 20 anos atrás a geração Boomers falava isso da geração X, eu acho que todo mundo que vai, né, as novas gerações que vão vindo, elas sempre vão parecendo mais difíceis, mas na verdade a gente tem que sempre partir do contexto que elas cresceram numa outra dinâmica de mundo. Né? E uma das coisas que eu sinto que a geração Z cresceu e que a próxima geração que está vindo aí vai ser mais ainda é o seguinte, elas cresceram numa geração em que o avanço tecnológico foi muito rápido. Então elas experienciaram desde pequenas personalização das coisas. Né? E é isso que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma grande personalização das coisas, sendo direto ao ponto e sem entrar em muitos detalhes dessa evolução tecnológica que a gente está experimentando até agora. Então, o que eu acho que as marcas estão tendo que fazer cada vez mais é poder, de certa forma, entregar um produto, né, diferente, uma mensagem diferente para clusters de públicos, né, que têm, de certa forma, a mesma afinidade dentro de um tema. Então, assim, eu acho praticamente impossível de você, dentro de um produto físico, entregar um produto para você e um produto diferente para o Gabriel, por exemplo. Né? Isso eu estou falando de produto físico. Talvez daqui a pouco, né, com a tecnologia, a gente até consiga. Mas no final das contas, eu consigo hoje, por grupos de afinidade, entregar uma mensagem para você que seja tão interessante quanto o Gabriel. Vou dar um exemplo simples e bobo aqui. A Champions. De repente vocês têm idades diferentes, de repente vocês estão em regiões diferentes, de repente vocês têm até gostos diferentes, mas ambos gostam de futebol. Então, quando eu trago essa mensagem, é um jeito, de certa forma, de conversar com vocês dois. Então, esse é um pouco de mensagem e personificação. Quando você entra em tendência, você trouxe um gancho muito legal. Né? Cada vez mais a gente tem acesso à informação e hoje, né, as pessoas têm muita clareza de como que é cuidar do seu corpo. Como é que é cuidar da sua imagem. Então, você pergunta assim, você fala, a geração de hoje bebe menos? Bebe. Ela está mais consciente. E muita dessa consciência tem a ver com um ponto óbvio, que é a saudabilidade. Mas também tem a ver com um ponto não óbvio, que é a exposição. Então, quando a gente faz pesquisa com os jovens, muitos deles falam que não bebem, ou que bebem às vezes. Então, às vezes eles falam o seguinte, olha, tem festas que eu não bebo, porque eu sou o cara que estou dirigindo. Isso é uma coisa que a gente já ouviu bastante. E tem festas que ele fala, eu bebo porque ali eu sei que eu estou num momento, sabe, com alguns amigos, às vezes não tem problema. Mas tem outras pessoas que trazem pra gente o seguinte, eu costumo não exceder na minha bebida ou não beber, porque hoje todo mundo pode expor a sua vida. E hoje eu não quero me passar, porque eu não quero ter minha vida exposta na internet, no WhatsApp, né, numa foto que pode rodar por aí. Olha que nível chega. Que nível a gente chegou do nível de conscientização que essas pessoas têm. Porque é óbvio a gente falar que é saudabilidade. É também. Sim. Mas esse negócio da exposição, as pessoas estão preocupadas com aquilo que vai sair numa rede social. Elas estão preocupadas de como a imagem dela vai parecer por algo que elas não têm controle, que alguém dividir. Provavelmente algum podre, alguma coisa de errado que elas possam ter feito. Sim, ainda mais num
num mundo que a gente vive que é extremamente viral, né? A gente tem canais ali que ajudam nessa viralização de conteúdo. Eu brinco que, né, quando a gente viu essa tendência, eu brinco que eu lembro da minha época de jovem, né? Que a gente fazia algumas besteiras e falava, puxa, podia ter trazido uma máquina fotográfica aqui, né? Quantas coisas a gente não eternizou, que a gente falou, teria sido legal ter tirado uma foto, né? Na época que eu saía assim muito cedo, não tinha celular com... Tinha o celular já, olha que louco, mas não tinha ainda com a câmera, né? E você tirava zero foto das coisas que aconteceu. Hoje é pelo contrário, é exagerado, né? O que você tem de acesso. É um acesso muito difundido, ainda mais com AI, né? E quando a gente está falando, você falou de interesses, né? E concordo contigo, né? Tem ativações como a Champions, que vocês né, encabeçam ali. Tem outras que vocês estão indo, até mesmo via ali mundo do esportes, né? Que vocês também estão abraçando. Acredito que também pela questão geracional, né? Também para se falar com um pouco mais com esse público, né? E falando de canais, ativações, publicidade no geral, ainda mais quando a gente fala de digital, a gente tem algumas limitações, normalmente em Meta, Google, né? Canais um pouco mais genéricos, posso dizer assim, não tão específicos como a Champions, onde a gente tem algumas limitações para se falar de álcool, assim como a gente tem também limitações no mundo da farmacêutica, né? Como que vocês lidam, como que vocês falam sobre cerveja em plataformas um pouco mais abertas como Instagram, por exemplo? Eu acho que a Heineken, a gente tem lá dentro a gente fala muito que é melhor vender uma Heineken para todo mundo, para cada pessoa que possa beber, do que vender 5 Heinekens para uma pessoa só. Então a gente já tem esse mindset de crescer penetração e não tanto consumo regular, né, das pessoas. Mas quando você traz esse ponto de vista, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, a gente entrou na Fórmula 1, literalmente que é um automobilismo, né, que é você pegar e dirigir alguma coisa. O grande foco da Fórmula 1, ele primeiro foi por uma plataforma que a gente chama que é Enjoy Heineken Responsibly, que é o seguinte, é você literalmente, você vai dirigir, você não bebe. Então a gente entrou na Fórmula 1 para trazer o nosso... Olha que louco, para trazer o nosso consumo responsável. By the way, aproveitamos a Fórmula 1 que é vista no mundo inteiro para lançar o quê? Heineken Zero. Porque se você fosse para parar para pensar que uma publicidade tradicional de bebida dentro do automobilismo seria um contrassenso. Então a gente usa essa plataforma, né? É o nosso jeito de trazer a cerveja para uma plataforma para falar do consumo consciente. Seja quando a gente falava do se beber não dirija, né? Que a gente continua falando, mas agora... literalmente do tipo, já que você vai beber, tem uma Heineken Zero disponível para você. Então, a gente subverteu um pouco isso, que eu acredito muito que é o que todo mundo pode fazer também, os bons empreendedores. Quando a água bate na bunda, desculpa a palavra, os bons eles subvertem as coisas no bom sentido, do tipo, já que eu tenho esse limão, eu vou fazer uma limonada em vez de ficar jogando ele no meu olho e sofrendo, entendeu? Do tipo, eu acho que a Heineken foi muito para esse caminho. E é hoje... A Heineken Zero é hoje a cerveja zero mais consumida no mundo. Olha que louco, a mais consumida no Brasil também, a preferida do Brasil também. E era um negócio que há 5 anos atrás não existia. Que tem crescido, o mercado de cerveja sem álcool vem crescendo muito. A gente falou das gerações que estão aceitando mais o produto. Total. Olha só se a gente não tivesse entrado nisso. Talvez a gente tivesse não só perdendo uma oportunidade de passar uma mensagem, mas também uma oportunidade de negócio. Sim, sim. Eu acho que a marca precisa se reinventar, né? E eu acho que até juntando essas duas perguntas, a gente está falando então de produto certo para o público certo, né? O canal certo também e o momento certo, né? E também não virar a cabeça para tipo, não, eu tenho razão, e sim ouvir o mercado também, né? A gente entender essas tendências e surfar essas ondas. Perfeito, cara. É isso aí. Deixa eu trazer um ponto legal, que você falou de personalização e você falou, né, dessa parte de diversidade, você falou de diferentes produtos. Sim. Mas uma coisa que às vezes eu gosto de falar e as pessoas esquecem é que o consumidor, ele não é o mesmo consumidor toda hora. Então você, talvez, quando a gente esteja falando de cerveja, você de segunda é uma pessoa, sábado é outra. Total. Né? Ou momentos, ou ocasião. Então, do mesmo jeito que você pode ser um dia o consumidor de zero e tá lá, consumo moderado, e você vai beber esse zero ou não vai beber nada, num outro dia você pode ser o cara que de repente seja o foco para comprar um pouco mais, porque você vai dar um churrasco. Sim. Então as marcas também têm que perceber isso, pensar o quê? Na jornada do consumidor delas. Porque quando eu pego o meu consumidor, ele é muitos consumidores ao longo da semana e ao longo da vida dele. Os momentos. Né? Exatamente. Perfeito. É isso aí, pessoal. Tivemos agora um bate-papo de marqueteiro para marqueteiro. De um lado da mesa, com uma empresa de outsourcing de profissionais de marketing. Ele serve outras empresas com grandes e sêniores profissionais do mundo do marketing. E o outro que é um
cara sênior, é um puto de um executivo de marketing dentro de uma grande empresa. Obrigado, galera. Bate aqui, que é tradição. Vamos, valeu. Aê. Galera, eu convidei o Thiago. Esse cara é um parceiro, é um cara que compra todo o nosso barulho, é um cara que eu gosto muito dele. O Thiago, ele é da Sun Life, ele também é da Viva Distribuidora. Ele é um cara muito relevante no mercado de energia solar. Mas eu não convidei ele por isso. Eu convidei ele porque ele é um cara que gosta muito de fazer networking, ele aprendeu a evoluir na sua vida profissional e também pessoal através do networking, através de boas conexões. Então eu quis chamar o Thiagão aqui para bater um papo com o nosso convidado, Eduardo Picarelli, diretor de marketing da marca Heineken no Brasil. Thiagão, queria que você fizesse uma ou duas perguntas aí pro Edu. Seja bem-vindo e obrigado pela sua presença aqui conosco, irmão. Maravilha, eu que agradeço demais estar aqui com vocês. Acho que estar nessa mesa de peso é uma honra para mim, Edu. Tá aqui conhecendo um pouquinho da história da Heineken, que é um love brand aí, né, que você falou. Love brand. Então, tô feliz demais de estar aqui, me sinto lisonjeado. Bom, a primeira pergunta tem tudo a ver com o meu game, né? Tem tudo a ver com o que a gente faz no Brasil hoje, junto com a VEG, que é o nosso maior parceiro aí. Como o Gabi acabou de apresentar, a gente está vindo forte com um centro de distribuição que se chama Viva aqui para São Paulo, que vai entregar energia limpa e mobilidade elétrica para todo o Brasil. E a gente sabe que a Heineken está posicionada nesse mercado e ela oferece, inclusive, a questão da energia limpa. Então, eu queria te fazer a primeira pergunta aí, como a Heineken está se posicionando como uma marca que todos gostam, óbvio, mas voltado para a energia limpa? Quais são os próximos passos ali? O que a Heineken está fazendo nesse movimento aí de sustentabilidade no Brasil? Valeu, Thiagão. Antes de mais nada, parabéns aí pela trajetória de sucesso, né? Que bom ver o empreendedor brasileiro fomentando esse mercado de energia limpa. O mundo precisa, o Brasil precisa, né? Te desejo muito sucesso aí, você e suas empresas. E obrigado pela pergunta. Eu acho que o jeito mais legal de te responder é um pouco... Há 4, 5 anos atrás, a gente fez um exercício como companhia, né? Antes de ter todas as frentes que eu vou contar aqui para vocês, mas a gente fez um exercício de companhia que era o seguinte: tá bom, vamos supor que a gente avançou o tempo em 10 anos, Thiago, e a Heineken não existe mais. O que o mundo perdeu? E aí a gente tem uma constatação que foi meio estarrecedora, que era... tudo bem, perde uma baita de uma cerveja, hoje, na minha opinião, a melhor, né? Mas, na verdade, o mundo perde uma marca de cerveja só. E aí a gente olhou e falou, cara, tem muito mais coisa pra gente fazer pra esse mundo, tem um legado muito mais bacana da gente construir para que, se um dia a marca deixe de existir, realmente o mundo sinta falta não só da cerveja, mas do legado que a empresa foi construindo. E a partir daí a gente começou a criar um monte de iniciativas, e eu falo muito da cultura da Heineken, porque as coisas que vão para fora e que a galera surpreende, primeiro elas nascem dentro. E da porta para dentro a gente começou a desenvolver essa cultura da sustentabilidade, que no segundo momento viraram métricas, né? E, desculpa, além de métricas antes, né? Viraram compromissos com a sociedade, e depois, obviamente, viraram métricas, e na hora que essas métricas começaram a ser cumpridas, a gente se sentiu no direito de contar a boa notícia de que a gente está no caminho certo. Então, por exemplo, a Heineken é uma companhia hoje que ela almeja ser, que é o que a gente chama de como é que se fala? Regeneradora, né? Então, ela é uma marca que planeja não ter só impacto zero até 2040, mas com que ela tenha um impacto positivo. Então, não é que ela compensa, ela passa, de certa forma, a trabalhar de uma maneira positiva, né, para o meio ambiente. A segunda coisa, todas as fábricas da Heineken hoje trabalham com energia 100% renovável. Então, quando a gente fala que a Heineken é produzida com energia verde, né, além de ter puro malte, é porque ela vem de uma verdade que realmente, né, todas as nossas fábricas, né, e especial as de Heineken, elas são produzidas com energia renovável. A gente tem uma meta hoje de levar esse programa de energia, né, porque hoje você tem, né, o mercado livre de energia. Poucas pessoas físicas conhecem, o mundo corporativo já sabe disso, mas hoje a gente tem, né, uma missão de levar energia limpa para a nossa cadeia de bares e de clientes e deixá-la acessível para quem quiser e onde estiver disponível. Então a gente é o quê? Um conector. Né? Não é uma obrigação nossa não, mas a gente se sente na obrigação de expandir o quê? Para a nossa cadeia. Não ficar só a gente fazendo, mas a gente fomentar e educar com que a cadeia faça. Temos 80% de meta de circularidade, Thiago, dos nossos vidros até 2030. Olha que interessante. A cadeia de alumínio, ela é quase reciclável, né? Ela é quase que 99%, 95%, graças aos catadores. Existe um mercado, né, de coleta de alumínio, ou seja, quase que 100% do que vai do alumínio para o lixo, ele volta e vira reciclado.
Vidro é 20% só, não existe esse mercado hoje. Então é nossa responsabilidade que tem vidro fomentar isso. Putz, Edu, como é que vocês fazem isso? Acabamos de pilotar no Brasil agora, em algumas regiões, a Heineken Long Neck retornável. Lá nos bares, né, os principais bares hoje do Brasil eles já trabalham com uma long neck que ela é retornável. Ou seja, a gente usa ela mais de 10 vezes. Para que a gente possa trazer, né, muito menos resíduo para o meio ambiente. Então, a gente tem essas práticas, né, que são coisas que a gente tem feito, mas isso nasce da nossa cultura, de literalmente, né, quando a gente olhar em 2040 e falar, opa, se a Heineken deixar de existir hoje, o que perde? Putz, perde uma empresa que é 100% verde. Perde alguém que fomentou essa reciclabilidade do vidro e outras inúmeras iniciativas que a gente tem para falar. Eu falei agora há pouco do consumo responsável e outras, né, frentes que são importantes o quê? Para o funcionamento, né, legal e para o impacto positivo na nossa sociedade e no meio ambiente. Demais ouvir isso. Eu acho que por isso que é uma paixão, né? Tem toda uma história por trás. Eu digo que vender um produto, antes de você vender o produto, é melhor você começar primeiro a vender o conteúdo, né? De fato, o que é aquilo? A entrega da Heineken vai muito mais além, por isso que está a potência. Falando um pouquinho aqui, a segunda pergunta, né, que eu também tem a ver com o meu negócio, mas que eu queria entender como é que funciona essa distribuição, porque a Heineken é uma empresa que atende o Brasil inteiro e a gente fala muito hoje de mobilidade elétrica. A gente fala muito hoje de CO2 na atmosfera, né? Então nós temos várias iniciativas aí de vários COPs, né? O COP 29 vindo aí, outros, etc., de realmente mitigar o CO2 da atmosfera. Como a Heineken está hoje pensando, já que ela, né, é uma empresa aí bem totalmente sustentável, como ela está se comportando em relação a essa questão de mitigar os caminhões que entregam, por exemplo, o combustível ali, o CO2? Ela já tem iniciativas com caminhões elétricos, com estações de recarga? Como ela está se comportando nesse meio também para avançar e ajudar o Brasil a avançar na mobilidade elétrica? Ela tem, hoje, eu não vou saber te dizer exatamente a quantidade, né, e a frota, mas hoje a gente já tem uma frota elétrica grande e a gente tem investido muito, porque desses compromissos do meio ambiente de você ser uma marca, né, de impacto positivo, né, ou de não impacto, né, vamos dizer assim, de somar, ela passa por toda a tua cadeia. Então não adianta nada você ter, de certa forma, né, energia limpa nas suas cervejarias. A gente chega hoje pouco mais de 500 mil de pontos de venda. Uau. Se você chega nos pontos de venda, né, de uma maneira desordenada. Então a gente está mudando essa frota, já tem grande parte da nossa frota ela é elétrica. Principalmente as frotas que precisam de menor distância. Acho que você, como um cara desse segmento, acho que você entende ainda que acho que hoje a viabilidade, assim, quanto mais próximo você tá da onde você fez a carga, né, para o veículo, mais viável é com que ele seja elétrico. E quando as distâncias são longas ainda, você não consegue, né, principalmente em caminhões e tudo, você não consegue, né, cumprir grandes distâncias. Então a gente está se adequando, né, a nossa malha de veículos elétricos também com a evolução dos veículos elétricos, porque cada ano também é uma surpresa. Exato. Né? Mas olha lá, eu gosto de falar uma coisa que é importante, que não é só o resultado que a gente tem, é a cultura que a gente constrói. Então, a partir de gerente, um dos benefícios que a Heineken dá são os carros corporativos. Né? Eu, como diretor, tenho direito a um carro corporativo como parte de um benefício. O meu carro corporativo ele é híbrido. Então ele é uma opção que eu tive de ter um carro híbrido. E eu, como venho de casa, na minha casa, minha esposa, né, ela veio do mundo, né, do terceiro setor, ela é uma doutora em sustentabilidade. Obviamente a gente não tive nem opção de escolher se eu queria ou não o híbrido, né? Nessa hora você tem que ter razão. Brincadeiras à parte, eu gosto de provocar ela, mas... Você perguntou para ela qual carro você queria. Não, mas que é engraçado. É porque tinham dois carros. Tinha o híbrido e tinha um que tem um porta-mala maior. E na época eu tinha uma cachorra grande ainda. Eu tava no tipo, mano, pra levar a cachorra, ela falou, você não vai nem pensar. Você não vai nem pensar, a gente vai se virar aqui, etc. A cachorra anda com as meninas ali no banco de trás, você não vai nem pensar. E não é brincadeiras à parte, que é uma história só curiosa. A gente tem como cultura direito a um acesso a um carro que polui menos, até para a gente ser embaixadores também. Então não é... E se você parar para pensar, a gente tem 14 mil colaboradores, de diretores, você deve ter, acho que são 50, um pouco mais, eu não sei o número exato. Não faria tanta diferença, concorda comigo? Do ponto de vista do quanto que você está pondo de CO2, não é ali que faz a diferença, mas é ali que você, de certa forma, dá o exemplo. E hoje a gente tem carros bem acessíveis, né? Então já tá ficando legal. Isso aí. Não, pra mim hoje é difícil, cara, não ter um. Olha isso também. Não dá pra viver, quem tem não consegue. Eu hoje, do mesmo jeito que eu não consigo pegar o carro
e beber, eu preciso pegar um Uber, eu já não consigo, que nem aquela coisa do cinto de segurança, Sim. que você se sente inseguro. Eu também hoje, se eu tiver que mudar de carro, eu falo assim, cara, mas não vou pegar um híbrido ou um elétrico, já começa a ser uma coisa que você culturalmente já não se sente bem fazer. Exatamente. É isso aí. Pessoal, ótimo papo com meus dois grandes amigos. Pra gente não quebrar a tradição, um vamos time. Vamos lá. Pelo papo aí, Ju. Tamo junto. Eu sou muito fiel aos meus parceiros. E a Content Club abraçou esse projeto do Resenha Cast junto com a gente. Eu queria agradecer vocês, tamo junto e que estúdio maneiro, hein? Bora pra cima, pessoal, vamos que vamos, esse é só o primeiro episódio. Content, obrigado. Galera, é extremamente importante nos nutrirmos de gratidão. Gratidão por acordar, gratidão por respirar, gratidão pela nossa família. E o meu coração nesse momento tá cheio de gratidão por estarmos finalizando esse primeiro episódio do Resenha Cast. Com esse amigo como co-host, obrigado, irmão. Obrigado por fazer parte aqui com a gente dessa iniciativa. Tamo junto, cara. Vai ter várias coisas legais aqui, né? Cara, eu tô bem animado pra essa temporada, porque, cara, o Gabi é um gigante desse universo de networking e, cara, a lista que a gente tem, claro que é todo um segredo ainda, mas dos convidados, cara, sério, não pode perder, cara. E já começamos pesadão com o meu querido amigo Eduardo Picarelli, diretor de marketing da marca Heineken no Brasil. Edu, obrigado pela generosidade em doar o seu ativo mais precioso, que é seu tempo. Você podia estar com a sua filha tomando um café da manhã, com a sua esposa, você podia estar na Heineken, você podia estar fazendo mil coisas, mas você doou o seu tempo de forma gratuita e generosa para estar aqui conosco nesse primeiro episódio. Muito obrigado, meu amigo, por estar com a gente aqui. Valeu, Gabi. Obrigado pelo convite, né? Que privilégio ser o primeiro. Felipe também, obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio contar um pouquinho mais da história da Verdinha. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de dividir um pouquinho mais da história da Heineken com vocês, é muito bacana pra gente. Então, obrigado por dar o primeiro espaço, que com certeza um monte de gente vai ver pra Verdinha aqui. Então, obrigado mesmo, gente. Bate aqui nós três. Vamos lá, Vamos, time! valeu. Bora! Valeu, galera! Tamo junto, valeu.